Aí sim, café ou cerveja in the house, nos estúdios X Level, nessa segunda temporada aí, promete. É, eu garanto pra vocês que dessa vez eu vou focar mesmo, eu sempre falo isso aqui, mas tá acontecendo muita coisa e nessa segunda temporada eu tô com uma lista aí de convidados muito importante, trazer a história de cada um aí, o café ou cerveja é isso. Rodrigo Quality aqui e eu quero primeiro falar que estou muito feliz com esse novo formato de podcast e com o nosso diretor ali. Manda um abraço aí, Eric Braz. Nossa social media, Monique. Sem equipe a gente não faz nada. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Conheci ela há pouco tempo e a gente tá com projetos junto. E eu quero apresentar a Camila. É isso. E vamos ver aqui o que eu tenho para falar da Camila. Vamos lá, Bora. instrutora de técnicas verticais, Isto. guia, CEO da Energia Natural, idealizadora da Trek do Batom, Isso é isso? mesmo. Uhum. E uma mateira. Explica Isso. para a turma, Camila Monteiro, o que é mateira. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. A gente tentou juntar duas amigas aqui, É, mas vai ficar para a próxima. verdade. Aliás, eu tô perdendo aqui o jeito mesmo de gravar podcast. A gente tem a dinâmica aqui de escolher café ou Certo. cerveja. Sim. É o café para negócios ou Ó. cerveja para resenha. O que você escolhe, café ou cerveja, Camila? Bom, hoje eu vou no café. Café. Não, cafezinho é top. Meio de semana, Café, então, não. pode, Cafezinho é. vamos tirar a cerveja, gente. Não pense que só tinha essas duas Heineken para fazer isso. Não é verdade. Vamos até brindar o nosso cafezinho Bora, aqui. bora. Seja muito bem-vinda e já Muito começa obrigada. explicando o que é mateira. Certo. Bom, mateira. Mateira é você viver no mato, né? Você ter uma prática de mato. Uhum. Só que, assim, tem um termo que antigamente esse mateiro era uma pessoa muito simples, da roça mesmo, que morava, que era tipo assim. Tem esse termo que era muito pobre. Então usavam, tipo, como se fosse um jeca tatu, sabe? E aí esse mateira foi crescendo, então, que hoje é o bushcraft, que. Né, que traz essa vibe aí de sobrevivencialismo, né, você treinar para sobrevivência, ir pro bushcraft, que é uma arte mateira. Então, é praticamente isso, é você viver no mato. E eu sou mateira por gostar de mato, viver realmente assim, livre no mato, na Show de natureza. bola. Então a gente já entendeu. Então, assim, vamos trazer um pouco da sua história, Sim, da onde começou todo esse trabalho que você faz, sim, e a gente vai trazendo e vai pegando sim. uns insights de agora. A Trek do Batom Tá. é mais antiga do que o que você faz como instrutora? O que veio Tá, primeiro? vamos lá. Então, desde Quando o você início. começou assim a Isso. jornada? Na verdade, tudo começou há quase 9 anos atrás. Porque, assim, eu tava muito depressiva. Não sabia, tipo, assim, eu já tinha conquistado o Rodrigo, tipo, praticamente as coisas que pro homem era massa, que era a casa própria, eu já tinha filhos, né? Eu já tinha meu carro. E eu não me encontrava. Eu não sabia, tipo assim, ai, parece que faltava algo. Tipo, pra que que eu trabalhava, assim? E aí, uma vez um amigo me chamou porque eu tava muito mal, com crise de pânico em casa, não saía de casa e tal. E aí eu peguei, ele falou assim: não, vamos descer um rapel? Vamos acampar, vamos, tipo, né, uma conexão com a natureza. E aí eu topei. E aí, na primeira vez que eu tava descendo um rapel de 70 metros, uma chave virou na minha vida. Falei, putz, é isso que eu quero pra mim. E, assim, veio sabe, uma descarga, tipo, de emoção, assim, tipo, nossa, que massa isso daqui. E é uma conexão que eu tava gostando muito, de ter aquela coisa de fogueira e tal. E foi resgatar algo que eu vivi na infância, com meu padrasto, que me ensinava a pescar. Eu sou cuiabana, então, assim, eu pescava muito em rio e tal. E essa essência, que eu já tinha perdido há muito tempo, ela foi resgatada ali naquele rapel, que era aquela essência da natureza. E aí eu comecei a frequentar muito todos os eventos que tinha de rapel, de evento de acampamento, eu ia. E comecei a me apaixonar pela prática. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer os cursos, aí eu fiz curso de bombeira, civil, comecei a fazer alguns cursos de resgatista em altura, nível operacional, resgate em espaço confinado.
Assim, os cursos de instrutora técnica de técnica vertical, condutora de canionismo, comecei Tá, a vamos lá, vamos aventurar. lá. Há 9 anos atrás você trabalhava com outro nicho. O que que você fazia 9 anos atrás? Eu sou fisioterapeuta, então eu Uhum. trabalhava com fisioterapia. Então Mas você é um nunca nicho tinha, totalmente nunca diferente. tinha contato com essas técnicas. Então, nesse momento que você experimentou o rapel ali, no caso, Uhum. é, você destravou algo? Você tinha medo? Altura, mato? Não, eu não tinha Você sempre foi. medo. Eu sempre fui muito aventureira, muito livre. Mas assim, tipo assim, porque como eu saí, casei muito nova e tal, eu, tipo, vivia pra família, pra filhos e tal, né? Então acabou que eu me perdi. E quando eu desci ali, algo virou que era, tipo, o que eu tinha dentro de mim, que era o que eu gostava, veio à tona, assim, de novo. Uhum. Então eu nunca tive muito medo, não. Sempre uma pessoa muito aventureira. Aí quando você entrou aí nessa, você meio que deu uma destravada. Não, total, assim, eu me despertei, parece que era alguma coisa, tipo assim, saindo, assim, tipo, dos meus olhos, assim, falar, "Ah, você viveu pra isso." E foi quando tudo começou, né? Aí começou também tudo a fazer sentido na sua vida. Total, assim, aí eu comecei a deixar a parte igual medicina, a parte, tipo, tudo dessas partes que eu gostava, que era a parte da saúde, que eu tinha sonhos e tal, eu fui deixando, falei, não é isso mais, Uhum. sabe? Que eu gosto, eu quero trabalhar daquilo que eu amo mesmo, que fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a trabalhar com terceirizadas, né, a fazer rapel, a ajudar outras pessoas, e era muito diferente, porque uma mulher gostava disso, Uhum. né? Era uma, tipo assim, que eu tomava a frente disso. E aí foi quando eu trabalhava numa empresa e eu quis sair, até porque eu me relacionava na empresa com. Eu tinha um namorado, o namorado era o dono da empresa, e a gente terminou. E as clientes começavam a perguntar, cara, você tem que voltar, você tem que voltar. E isso queimava dentro de mim. Foi quando eu falei, putz, a minha história de vida é tão foda assim, é bom conciliar tudo, tanto ajudar outras mulheres e trazer a conexão natureza e mulher. E Uhum. todo mundo, porque quando eu ia pro rapel, as meninas começavam a conversar comigo e falavam, Camila, você é psicóloga, assim, você tem uma história de vida que mexe com a gente. E aí, quando eu meio que desliguei, que quando eu terminei, todo mundo começou a me cobrar. Eu falei, cara, eu vou abrir uma empresa só pra mulheres. Foi quando a Trekking do Batom nasceu, assim, Ah, né? E no meu primeiro evento deu 50, na verdade deu 50 e poucas mulheres, agora eu não sei, 53, 54. Mas em uma semana tinha lista de espera. e o que que é a Trek do Batom? É um movimento? A Trek é um projeto que eu fiz que leva mulheres a acampar, né, a viver a experiência ali da natureza mesmo. E a partir disso, à noite nós temos um momento de terapia holística, que é um momento assim que elas têm essa conexão com a natureza, mas também com ela mesma. Né? Então, o autoconhecimento sexual, que muitas mulheres, né, até hoje às vezes têm um tabu sobre isso, não se conhecem, um empoderamento, uma conexão entre mulheres mesmo, sabe? Então é algo perfeito, Aí assim. rola, tipo, as dinâmicas pra Sim, todo mundo se conectar, se conhecer. Então tem sim, todo sim. um. Aí tem, a gente trabalha muito com essa coisa de autoaceitação, com autoconhecimento. Então, tem dinâmicas ali na fogueira, que é um momento muito gostoso, sabe? Com músicas, com brincadeiras. E elas já estão numa conexão com elas mesmas. Então, acaba que tudo que está ali guardado, é, ela coloca para fora. Por exemplo, já aconteceu mulheres que viviam relacionamentos abusivos, que não conseguiam sair, porque não sabia que isso era tão grave. E acabou que a gente falava sobre esse autoconhecimento e sobre o que era, as pessoas começavam a terminar relacionamentos, porque tinha força, na verdade, para terminar esses relacionamentos, Uhum. sabe? Muitas pessoas eram estupradas dentro do relacionamento, né? Porque não tinha a concepção, tipo, eu não quero. E como era marido, achava que tinha a obrigação. E quando isso era levado à tona, as pessoas, pera, é errado. Entendeu? Então, muita coisa é nessa autodescoberta. Muitas mulheres, por exemplo, é, já aconteceu da uma mulher chegar e falar assim, na hora da fogueira ali, na hora do nossa vivência, falar assim, hoje é o último dia que eu dei pra mim. Hoje eu ia me suicidar. E Uhum. acabar que, tipo, ela hoje vive lindamente, assim, tipo, sabe, fotonas aí no Instagram. Mulheres que não se aceitavam.
que bloqueavam o comentário nas fotos porque não se aceitavam como mulheres, assim, não deixavam receber elogios. E através da Trek eles bloqueavam, postavam e hoje posta, assim. Muitas mulheres mudaram até o cabelo, são outras, assim. Então hoje você também é uma influenciadora. Acaba que assim, eu tenho sido, vamos se dizer. Até porque a minha história de vida, ela foi muito difícil. E eu passei por várias coisas, tipo abandono, né, rejeição, coisas assim, muito graves que eu consigo hoje ajudar outras mulheres a passar. Por ser essa coisa da mulher forte mesmo, sabe? Que a mulher forte, na verdade, ela nasce sendo forte, A sabe? gente pode ir mais a fundo Com nesse certeza, vamos lá. abandono, Sim, sim, é, sim. o que que rolou, por que que... Então, desde que eu, tipo, praticamente quando é, eu tinha 5 anos, meus pais moravam ainda, né? Eles eram casados, e meu pai, ele tinha uma vida muito, meio diferente, assim, né? Então eu via minha mãe apanhando do meu pai, eu vi meu pai pondo fogo na minha mãe, e desde criança, tipo, 5, 6 anos, era nítido. Até hoje essa lembrança é muito, né, nítida. Então, eu tive muito essa coisa de trauma familiar mesmo, né? Depois que a minha mãe se separou do meu pai, a gente começou uma vida muito difícil. E minha mãe, pra cuidar de nós, assim, ela meio que saiu de nós pra cuidar de nós. Então, assim, pra nos dar uma vida. Então, a gente criou o abandono do meu pai, da minha mãe, rejeição da família, porque todo mundo era casado, menos a minha mãe. Então, tinha aquela que você não vai dar em nada na vida, porque você é filha de mãe solteira, entendeu? Tem toda essa Tem. cultura da Porque, sociedade. nossa, se eu fosse tudo que aquilo que a minha família falava de mim, sabe? Você não vai dar em nada, você e seu irmão não vai dar em nada. Você, tipo, por causa da referência que a minha mãe tinha como uma mãe solteira. Então, hoje ser, tipo assim, quem eu sou e ajudar outras mulheres, chegar onde eu cheguei, isso pra mim é fantástico, assim, né? Calei Uhum, muita boca, na verdade, uhum. sabe? Então eu sempre falo pras mulheres, todo mundo, toda mulher nasce com força. Mas umas falam, tipo assim, ainda não viveram e não colocaram pra fora a força que tem. E eu trago essa coisa, assim, tipo, eu tento mostrar pra elas que existe. É só ela usar, porque é natural, sabe? Então, por exemplo, eu sempre falo sobre mãe, ou, ou você ser uma boa mãe, né? Hoje tem muito aquilo assim, ó, muito, mas o que eu muito escuto, Rodrigo, é mães pedindo, tipo assim, mães e filhos sendo ruins porque colocar o vitimismo na culpa do pai ou na mãe. Ah, porque eu sou assim por conta do meu pai, eu sou assim por conta da minha mãe, Sim, né? Isso eu escuto sempre, não sei se você já ouviu falar. nossa, É o que muito. mais, assim. E você abre o YouTube, o que mais tem pessoas falando. É, fala assim, é porque lá em casa Uhum. meu pai é assim, então foi criado assim. Aí tipo assim, É. porque eu puxei meu pai. Isso. Isso acaba E sendo. isso daí, na verdade, é algo que foi implantado. Por quê? Por exemplo, eu falo pra minha mãe que eu entendo ela pela criação que ela teve. E ela me deu uma criação, né? Que ela nunca falou eu te amo pra mim, ela nunca me deu um abraço. E hoje eu tenho filhos. Eu poderia ser totalmente igual e falar assim: ah, eu não sou assim com os meus filhos porque a minha mãe me ensinou isso. Porque minha mãe foi assim. Mas não. Pra você entender o que eu tô dizendo, você já viu um animal fêmea quando tem uma cria? O que que acontece? Vamos colocar um gatinho aqui, né? Uma gatinha. A gatinha foi lá, teve os filhos, um leão teve os filhos e tal. E o que que acontece? Ou uma vaca, e tal. Eles mesmos já nascem e o bezerro já vem mamar, né? A gatinha, por exemplo, ou o leão, começa a limpar, né? Limpa e tal, já vem, sabe a hora. Eu acompanhei esses dias a minha gatinha que criou. Gente, eu vi tudo tão perfeito, porque ela tinha ciúme da cria. Uhum. Ela amamentava, sempre estava ali amamentando, cuidando, limpando e tal. Alguém ensinou para ela como é ser mãe? Como é proteger a cria? Como é dar de mamar? Ninguém ensinou. Por quê? Porque isso é essência, isso nasce dentro de você. E aí foi o que eu falei para minha mãe. Falei, mãe, eu até entendo, mas eu não te ausento da culpa. Tipo assim, sabe, da responsabilidade, na verdade. Porque ela poderia ter feito diferente.
Porque é genético, você nasce sendo mãe. Você nasce. Então, eu, por exemplo, com os meus filhos, eu fiz diferente. Você tem Eu dois. tenho dois, eu tenho uma de 12, uma menina, e um de 7, um menino. E eu não recebi. E quando eu peguei minha filha, por eu não receber quando eu ganhei ela, eu olhei e falei, o que que eu tô sentindo por ela? Porque eu não sabia. Porque eu não tinha recebido de pai nem de mãe, mas eu fiz diferente. Então eu falei, eu vou raspar tudo que eu tenho aqui e vou te entregar. E vou fazer diferente. Hoje eu e meus filhos temos um negocinho, tipo, uma coisa nossa que é. E ela tem 12 anos. A gente abraça. Hum... E aquilo foi marcado pra eles. Então aí eles pedem, mamãe, vamos fazer porque aquilo é uma simbologia de amor, de afeto. O eu te amo. Minha filha me vê passar e fala, mãe, toda hora, mãe, eu te amo, É, eu te amo. Por quê? Porque eu, todo momento, fiz tentar ser diferente. Eu quis que fosse diferente, sabe? Então, hoje, as pessoas, elas colocam a culpa no outro, mas, na verdade, isso daí é vitimismo. Porque tudo que você precisa está dentro de você. é porque é mais fácil terceirizar, É né? muito fácil. E eu sempre falo, até nos meus cursos, né? Nas palestras com as mulheres, eu falo. Qual máscara você tá usando hoje? Porque é a máscara do vitimismo. Ah, eu sou assim porque meu pai foi. Eu sou assim porque a minha mãe foi. Porque eles me ensinaram assim. E hoje a nossa geração, ela é uma geração que a gente tá com acessos muito fáceis. Então não é mais culpa você não saber. Você demonstrar amor, ou você ser uma boa pessoa, ou você ser, sabe? Ah, tipo, meu pai não teve condição, não sei o quê. Trabalho, vai a fundo, sabe? Você, tipo assim, com esse conhecimento que você tem hoje, Uhum, foi lógico pelo seu processo. sim, Você teve algum momento rebeldia? com Alguma fase certeza. assim que você culpou tudo e todos? E como que você se livrou disso? Se você lembra dessa Sim, época? sim. Eu tive uma ira muito grande, assim, no começo. É... Ah, e uma coisa, assim, que aconteceu nesse processo, só pra antes, o meu pai, ele, com 17 anos, eu namorava, com 17 anos, eu fui morar em Jataí, em outra cidade, tipo, uma cidade vizinha da minha cidade. Eu fui morar com meu pai. Você mora em Eu moro hoje em Rio Verde. Rio Verde. Em Rio Verde. Uma cidade vizinha. Eu morava com a minha mãe quando eu tinha 17 anos. E por conta de um trabalho e tal, a minha mãe cuidava também da minha avó com Alzheimer, então minha mãe estava sobrecarregada. E meu trabalho me permitiu mudar pra Jataí pra ficar um tempo com meu pai, que eu nunca tinha morado, pra dar um descanso pra minha mãe também. Porque como ela tava muito nervosa, ela descontava tudo em mim, sabe? Por conta da minha avó. Então eu falei, vou morar com meu pai. E nisso eu fui morar com meu pai. Só que acontece, num trabalho que eu tava, eu caí da escada, aquelas escadas rotatórias assim, e bati o cox e comecei a sentir muita dor. E nesse processo de eu sentir dor, que eu voltei pra casa, fui pra casa, eu peguei o telefone e ligava pra minha mãe e tal, né, falando com a minha mãe, mãe, eu preciso de um remédio, eu tô com uma dor, que era uma dor, Rodrigo, de eu segurar assim na mesa assim e gritar. E eu não sabia o que eu tinha, porque era uma dor muito grave, assim. E aí eu falei com meu pai não deu a mínima pra mim e tal. E eu fiquei preocupada, liguei pra minha mãe chorando. E meu padrasto, nisso, ouvindo eu chorar, quis falar comigo pra me acalmar. E eu atendi o telefone, e aí quando eu atendi o telefone, meu pai abriu a porta, assim, com ciúme do meu padrasto. E aí, lembra aqueles telefoninhos que a gente abria e fechava da LG? Eu tinha um Aham. daquele. Ele quebrou ao contrário, Não assim, que ó. eu seja dessa época, Ah, mas claro. eu já ouvi falar. Assim, eu tinha um telefoninho assim, e aí ele quebrou ao contrário, e me pegou e me levou pro sofá e me bateu. Ele me bateu muito, assim, até quase desfalecer praticamente. E aí eu fui pro hospital, o negócio foi feio mesmo, feio, feio, feio. E nesse processo que eu estava hospitalizada, eu descobri que eu estava grávida. E o que eu sentia era contração de aborto, eu estava abortando, sendo enquanto eu apanhava, eu não podia chorar. E ele quebrou 4 paus de rodo e vassoura em mim, na minha cabeça, no meu corpo inteiro. E eu não sabia, eu coloquei uma almofada na minha barriga sem saber, pra você ver tanto que, tipo, era algo divino, assim, protegendo a minha barriga. Você, você lembra mais ou menos a idade? Eu acho que você falou Eu agora. tinha 17 anos e eu tava já grávida de 2 meses já.
E eu tava com contração de aborto, porque eu caí da escada, eu tava abortando. Então a contração que eu tava era de um parto. Tava doendo extremo. E eu tive que apanhar dele sem poder chorar, porque se eu chorasse ele me matava. Foi algo extremo da minha vida, assim, que me marcou como paternidade muito forte. Uma das perguntas que eu faço é desse extremo mesmo. Você acha que Uhum. esse foi o pior momento da sua vida? Eu acho que eu acho que esse momento me fez acreditar em Deus, na verdade. E me marcou como uma pessoa assim, espera, o que que eu espero daquelas pessoas que me fez? E o que que eu posso fazer a partir disso? Sabe? Então, acho que deu um marco na minha vida, total, assim. Foi uma das coisas que me deu um marco, assim. Quando aconteceu, assim, esse momento, quem foi a primeira pessoa, assim, lógico que você já falou de Deus, mas a primeira pessoa que você deu vontade de contar, ou não teve isso? En- Você ficou com isso muito tempo? Então, assim, ele quebrou meu telefone na hora e ele ligou pra minha mãe dizendo assim: eu bati na Camila. E desligou o telefone. E minha mãe, sabendo como ele era violento, minha mãe falou assim: ele não bateu na Camila, ele espancou a Camila até morrer. E ele, aí, o intuito era. E aí eu tava anestesiada, porque eu sentia tanta dor e eu apaguei, né? Também. Eu não- Foi algo muito louco, assim. E a minha madrasta tava junto, ela chegou e tal, ela acompanhou o processo todo. Aí minha mãe chegou, aí minha mãe saiu de Rio Verde e tal. Mas até então eu fiquei muito anestesiada com tudo. Sabe aquela coisa assim, eu não sabia chorar, eu não sabia, depois de tudo, do hospital, em relação a tudo, eu não sabia expressar sentimento. E aí, imagina, você com 17, você não, né? Mas, tipo, imagina, eu com 17 anos, começando uma vida, descobrindo que eu estava grávida e acabei passando por uma violência tão pesada com meu pai. E como eu ia amar essa criança, apesar de tudo, sabe? E aí eu saí daquele momento, assim, cheguei no meu quarto, pus a mão na minha barriga e eu falei: olha, neném, eu sei que você não tem culpa de nada, sabe? E se for pra você vir saudável, você vai vir saudável, sabe? E eu te amo, já te quero e seja bem-vindo na minha vida. Porque eu já entendia, né, pela parte neurológica e tal, que eu já estudava e tal, eu sabia que a partir daquele momento, tudo que eu sentia seria gerado através de neurônios no meu neném. Então, se eu sentisse muita raiva, muito ódio, muito tudo, meu filho, minha filha, que na época era minha filha, ia nascer muito nervoso, estressado e tudo, né? E quando eu tava com 8 meses de gravidez, eu perdoei meu pai. Falei, eu te perdoo. Porque eu entendo que não é sobre mim, é sobre ele, sabe? E eu entendo que a minha vida precisava fluir. E se eu tivesse um ressentimento em relação a ele e até a minha mãe, de tudo que eles fizeram, a minha vida sempre ia paralisar. Porque eu sempre ia ter uma pendência em algo. Mas mesmo com ali 17, 18 anos, você tinha essa mentalidade, tipo, Sim, porque, tipo assim, 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 uma época marcante pra você, sim, porque, putz, né? sim, E você conseguiu fazer isso sozinho? Você teve que fazer sim. terapia, teve Não. que... Assim, a terapia nunca me ajudou. Porque quando eu chegava na terapia, assim, eu fui só pra terapia depois que eu tive filho. E pra entender também o processo de ajudar, né? Porque era mais difícil, assim. É, eu entendi que eu sabia mais que a psicóloga. Porque, na verdade, o psicólogo, ele tem uma teoria que Sim. ele vai te ajudar naquilo, mas só você sabe o que você viveu. Então, às vezes eu chegava lá já com a resposta pronta. E a pessoa, tipo assim, a minha psicóloga falava assim: você já sabe o que fazer. Diretor, isso vai dar um corte, você foca bem. Eu sabia mais que a psicóloga, só para as psicólogas revoltar, mas não é esse contexto não, Não é viu, esse gente? contexto, assim, é em relação à vivência, né? Em relação à vivência, assim, porque às vezes eu chegava lá com uma dúvida e eu já dava a resposta, vamos se dizer. Não era que eu sabia mais, mas era a relação, assim, porque eu já tinha a resposta dentro de mim e eu chegava já com a solução, Isso acontece muito, sabe? né? Tipo, às vezes você esconde, mas você chega lá naquela simples conversa e fala, opa, eu já sei. Isso Eu sei a mesmo. resposta disso. Isso. E aí, a minha psicóloga falou assim: você sabe o que você faz, sabe? Então, eu pedi ajuda em relação à psicóloga, em relação a como criar mesmo. Se eu tava fazendo certo com meus filhos.
porque eu tinha medo, como eu fui meio que, eh, como eu fui abandonada, rejeitada em relação de amor, será que eu tava amando demais? Será que eu tava mimando demais? Ou será que eu tava deixando livre demais? Então era sempre aquele extremo, será que eu tô fazendo demais? Será que eu tô estragando, sabe? Aquela insegurança, porque eu queria fazer diferente, sabe? Então, eu mudei, nossa, a minha vida é uma constância de ensinamento, assim, né? Eu vivo, assim, A gente aprendendo. pegou o extremo da Camila, Sim, que esse foi um momento, tipo assim, que você lembra que foi o, tipo, o pior momento. sim, Vamos pro lado bom. Qual sim, que se foi um momento que você lembra assim, que você fala que esse dia você se sentiu a pessoa mais feliz do mundo? sim. Eu acho, claro que, nossa, eu acho que a realização, assim, de ter tudo que que as pessoas falavam que eu não ia conseguir, sabe? Que era no momento que eu fui crescendo em muitas áreas, Mas esse você consegue uma uma coisa que você coisa, fala é assim, cara, muito. tipo, qualquer Eu uma. acho que a minha casa própria, assim, além dos meus filhos, que é algo muito, tipo assim, é óbvio, né? Mas é assim, eu tive minha filha, mas não era o momento mais feliz porque eu tava vivendo uma loucura, né? Eu tive meu Por ser segundo muito filho, nova também. entendeu? Eu tive meu segundo filho, foi perfeito, mas eu já tinha um, entendeu? Então não era aquele marco, Uhum. mas eu acho que quando todo mundo duvidou que eu ia comprar minha casa eu tinha 25 anos, eu comprei minha casa. É. E Então assim, acho que aí assim foi foi uma tipo, tudo realização, realização, você correu foi. atrás. Porque até pra conseguir ela eu passei fome, 4 meses passando fome. Sozinha. Sozinha. E nessa época, onde tava a família, assim, Sim. o que que era, o que que... Eu perdoei meu pai, mas não quis convivência. Porque tem uma diferença, né? Você perdoar e você querer ter convivência, é diferente. Então, meu pai sempre viveu na vida dele, né? E Hoje eu a você tem uma minha. relação com todo mundo. Eu tenho a. Com meu pai eu não quis mais contato. Sabe, eu perdoei, cheguei, falei e tal, mas a partir disso, depois disso, ele fez mais coisa. Então, assim, eu vi que era dele e não. Tentei, Rodrigo, de todas as formas de me aproximar, ter uma vivência, sabe? Mas eu vi que era dele. E aí eu perdoei, falei, olha, vamos seguir cada um. E a minha mãe, mesmo que minha mãe é meio doidinha, e ela sabe disso, que a minha Como é que é o mãe, nome gente, dela? Como é que é o nome dela? Dona Ó Dias, gente, Ó Dias. Manda um recado pra sua mãe aí. Ô, mãe, você sabe, né, que eu tô falando. Mas eu e minha mãe, a gente é muito engraçado, porque eu sempre falei sobre tudo com a minha mãe. Então eu sempre falei, ó, você errou isso, você e tal. E até eu acho um dos momentos mais lindos, assim, com a minha mãe foi quando. E ela reconheceu. Porque e é um dos momentos mais lindos. Talvez esse é um dos momentos mais lindos, assim. Foi quando eu abri o evento da Trek do Batom, o primeiro evento. Hum. E na fogueira ali, todo mundo tava me agradecendo, né, por ter acontecido ali e tal. E minhas amigas começaram a falar: Camila, você é isso, é foda e tal. E nisso minha mãe levanta assim. E aí foi quando eu peguei e joguei uma coisa assim na fogueira, que a gente tem um momento de escrever tudo que aquilo que as pessoas falavam que você não ia dar conta. E eu tinha uma coisa, Rodrigo, que talvez você já escutou isso, que é aquela coisa assim, tudo que você começa não termina. Nossa, eu escuto isso toda hora, todo dia, Uhum, toda hora. uhum. E aí era tipo, eu tinha aquilo, sabe, comigo. Gente, mas será que eu nunca vou acertar na vida? Será que tudo que eu faço, será que isso é uma maldição? Tantas pessoas falam isso pra Você mim. vai carregando esse fardo, É né? um Porque fardo. de tanto falar as coisas, e hoje eu entendo e nem ligo pra isso, porque a gente vai se encontrando ali no caminho, né? Sim. Tudo que você tem que terminar uma coisa, então, mas Uhum. mesmo é uma coisa que No naquele caminho processo, você não né? acha certo, você tá vendo que eu tenho que terminar mesmo assim. Sim. No processo você via que não era aquilo, né? Então, assim, eu tava me descobrindo ainda e as pessoas falavam assim, você não vai dar em nada mesmo, porque tudo que você começa. E eu falava, pronto, né? E será que é isso? E eu falava, será que é essa armadura que eu tenho que vestir pro resto da minha vida? E aceitar, né? Porque é aquela coisa, será que eu tenho que aceitar aquilo que as pessoas falam? Né? E é isso daí, por isso que tem muitas pessoas que E vivem na o bacana é que frustração. acontece muito isso na vida das pessoas, porque quando o pai, porque às vezes o pai e a mãe não acompanham o que as pessoas falam dele. Tipo assim, Sim. depois que cresce, por exemplo.
A gente quando é na escola, a gente ouve falando mal da gente, o diretor, o professor, mas assim, quando você chega num local que você não tá acostumado, no seu caso lá, Sim. na track do batom, Uhum. todo mundo começou a falar de você, você é foda. E pra ela é uma coisa nova. Já, É. tipo, já aconteceu isso comigo, de chegar Uhum. assim no meu pai e falar, cara, seu filho é uma pessoa sensacional, fez isso, isso, e aí ele olha, o meu filho? Mas tá errado, tá enganado, Não é né? o mesmo Então, Rodrigo que eu assim, conheço. aí imagina nesse momento Sim. onde várias pessoas juntam. Porque, tipo, ela olha assim e fala. É, Dá um orgulho pra ela, com bastante, certeza, assim. sim. O que que aconteceu? Eu escrevi a carta e a gente escreve umas cartas lá e você queima aquela carta, né? Aquilo tirando aquilo tudo que tá dentro de você, que não precisa, máscaras que você coloca pra viver numa sociedade e tal. E ali naquela, você escreve, tira tudo e queima. E aí muitas mulheres pegam e vai queimar e falam, eu nunca mais vou ser assim. Eu nunca mais vou ser fraca, por exemplo. Eu nunca mais vou deixar alguém passar por cima de mim, ou falar o que eu tenho que ser. Enfim, né? Eu vivi várias coisas. E nesse dia, eu levantei, e todo mundo assim, né? Porque, tipo, nossa, a dona da trekking, né? E eu levantei, eu queimei a carta e falei assim: eu nunca mais vou escutar que eu não sou alguém, porque hoje, nesse dia, eu provei que eu me achei, que eu me encontrei e hoje eu terminei algo que eu comecei. Caramba. Que eu tava ali com 50 mulheres acreditando em mim. E isso foi o momento mais especial da minha vida, porque assim, eu vivia sempre trabalhando pros outros, fazendo as coisas pros outros, e eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha me encontrado na natureza, mas eu queria também, é aquela coisa, a gente fala que não, mas a gente quer provar também pras pessoas que a gente conseguiu, Uhum. sabe? Não é só pra nós mesmos. Aquele, se você acha que vai. Você não tem que provar nada pra ninguém. É. Às Mas ve- naquele momento eu queria provar sim, que É eu consegui. difícil viver sem ter que provar É, nada pra ninguém. A tem, vida isso até é daí uma é, motivação. é isso mesmo, é uma motivação. Falar, pronto, vou provar, né? E aí, e aquilo lá me deu uma certeza tão grande. E eu tava sendo curada dentro do meu próprio evento. Olha que louco. Eu tava sendo curada de algo que alguém uma vez me machucou, falando. E no meu evento, eu mesmo falei, não, isso aqui tá sendo a minha cura. E eu nunca mais vou aceitar alguém falar sobre isso de mim. Porque hoje eu tenho a prova. Olha aí, tipo, 50 e tantas mulheres acreditando em mim. E isso é concreto. Hoje a minha empresa é findada, ela é fortalecida e tal. E eu falei com toda a convicção. Eu falei assim, hoje eu nunca mais vou deixar ninguém falar o que eu começo eu não termino. Porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu me encontrei. Eu não preciso mais desistir dos meus sonhos por conta disso. É, então, já que a gente tá falando sobre isso, eu quero que você já traz um pouco do seu conhecimento. Por que Sim, que você acha, na sua opinião, sim. que começa e não termina? E por Uhum. que você pode falar assim para, principalmente pra mulherada aí que Sim, assim, tem muita coisa sobre que envolve, não é só em relação a você não se encontrar também, né? Às vezes é por na infância você teve muita inconstância de tudo. No meu caso também, por exemplo, e eu vejo alguns relatos de mulheres falando, é que às vezes a mãe se casou várias vezes, era inconstante de relacionamento. Às vezes mudava muito de casa, ela não tinha uma constância, por exemplo, na escola, com os amigos. Então, por exemplo, mudava demais, não tinha aquela constância de amizade, não tinha uma constância de vínculos. Entende? Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas elas vivem ali na infância e tudo a gente, hoje os traumas nossos é da infância, é da nossa criança interior, que a gente traz né, e cada dia cresce mais pro adulto trazendo a criança ferida, machucada. Então, às vezes mudou, muitas coisas foram inconstantes na família. A criança vendo os pais brigando muito e sendo inconstantes, ou o pai mudando de esposa, a mãe mudando de esposo, enfim, né? Coisas que são assim na infância. E acaba que a criança, tudo que ela começa, ela acha que aquilo não vai ter fim. Então, às vezes, primeiro, por medo de. Tem gente que tem medo do sucesso. Tem medo do sucesso. Será que eu tô preparada? Não, então eu vou desistir antes. Eu vou desistir antes pra, pra isso não acontecer. Porque tem medo do sucesso. Porque nunca chegou lá, não sabe como que é, então é o medo do desconhecido. Então desiste antes. Sabe? Então a gente precisa também analisar qual é aquilo que a pessoa traz consigo, sabe? Dentro dela. Por que que ela desiste tanto, né? Então isso daí aí já deixa pros psicólogos aí. Mas aí, nesse caso, é.
É normal. Assim, acontece bastante. A pessoa Acontece que. muito. Porque também tem os casos, igual eu falei Sim. mais cedo, brincando, que, cara, quando você vê que não é aquilo, você não tem problema você mudar. É. Você sente que não encaixou. E Uhum. você passou, trouxe agora que é por falta de conhecimento, né? Você acha que tem muita gente que fica presa, igual mulherada, vamos falar pra mulherada, Vamos, é. tipo, falta de confiança, de coragem Com também? certeza. Total, total. É incrível, assim. Eu vejo tantas pessoas que, igual eu falei, a força da mulher. Eu brinco uma coisa, gente. Eu sempre brinco com isso. Que Adão, que fez a mulher, foi tirado das costelas de Adão, né? Que tá ali na Bíblia. Que aí Deus fez a Adão dormir. Porque se fosse um parto, ele não aguentava. Então, assim, porque a mulher, ela que tem a força de parir. Então, a força, ela já nasce na mulher. Você entende o tanto que isso é forte? Assim, eu brinco sempre com isso, que Adão não aguentaria ter um parto, por isso que Deus fez ele dormir. Mas, assim, é essa coisa, assim, da mulher, ela já tem essa força, só que nunca descobre. Por quê? Porque, às vezes, na infância, ou... porque sempre começa aí. É incrível. Ou na adolescência, ou, tipo assim, primas. Isso, nossa, o que eu mais escuto é primos e primas que às vezes tinham uma condição melhor e acabavam com autoestima, ou às vezes apontavam, você não vai ser isso, você não vai ter o que eu tenho, você não vai ter essa roupa, entendeu? E vai quebrando, vai acabando com o psicólogo daquela criança e tal, e vai, né, pendurando ali até o adulto. E é incrível assim, e a pessoa ela vai se achando que ela é frágil. A mulher, ela sempre vai ver, e aí o homem, por exemplo, o homem, ele, como ele é o homem, ele é mais, né, é, tem essa coisa mais impotente, a mulher, às vezes, por ele crescer, às vezes ela acha que ela é muito frágil. Então, por exemplo, é por medo ou por falta, muitas das vezes eu falo que é por falta de conhecimento, sabe? Por falta de conhecimento, hoje a mulher, ela se sente frágil, sabe? Se sente pequena. Eu conto, quando eu conto a minha história, assim, nos cursos, né, na terapia, ali na fogueira e tal, também nas empresas, as mulheres falam, nossa, tudo que eu tô passando, eu achava que era, tipo, demais, assim, e quando eu vejo você, eu falo, né? Então, é isso, eu vivi muita coisa, assim, até no mato e tal, que cheguei no momento, assim, de entender, ou é eu, sabe? E aí vinha a força. E nessa força que eu te falo, é saber o que que você quer, que é o autoconhecimento. Eu sempre uso uma frase. A força da mulher, ela vem do autoconhecimento. Quando você se conhece e se posiciona e vê quem você é, automaticamente a sua força nasce dentro de você, sabe? Aí você dá, tipo, 5 segundos pro corte. Aí, pode continuar. Essa vai sair. Então, assim, é isso, sabe? Porque a força da mulher, ela tá no autoconhecimento. Se a mulher não se conhece e ela não tem uma linha de aonde ela quer chegar, quais são as metas, e não viver pro outro, acaba que ela fala, né? Quando chega as coisas, porque eu sou da sobrevivência, né? E sobrevivência fala, a sobrevivência no dicionário fala que é você passar por um momento difícil ou perigoso da vida. Então, muitas mulheres estão passando por momentos difíceis e momentos perigosos por não ter esse autoconhecimento e não resgatar essa força para poder sair. Porque sobrevivência é quando você quer sair daquele local. Aí já no bushcraft, por exemplo, né, que é a arte mateira, você quer ficar porque você quer viver a vivência. Mas a sobrevivência, né, ela é o momento que você quer sair, que é o significado. Momento difícil ou perigoso da vida. E você acha que tem muita. A mulherada aí tá em sobrevivência sem saber o que fazer? Sim, muitas. Muitas, assim, Cite alguns porque exemplos, assim. o que mais, assim, eu escuto após os cursos que as mulheres chegam em mim pra conversar é relacionamentos. Relacionamentos abusivos. Sobrevivência dentro de um relacionamento. Dentro de casamentos, dentro de namoros, que não conseguem sair por apego, por achar. Por exemplo, você quer um exemplo? A mulher. E é uma crise de paternidade que a mulher sofre. Infelizmente, é o que mais acontece. A pessoa não, o homem não foi pai.
o pai não foi pai o suficiente, não deu proteção, que é aquela função do pai, né? Proteção, amor, carinho, a proteção masculina. Então, ela cria uma ausência dentro dela que ela carrega até quando ela vai se relacionar com outro homem. E quando ela relaciona com um homem em relação afetiva, ela projeta a paternidade no homem. E isso traz um fardo para o homem que não é dele, entende? E às vezes é inconsciente dela, sabe? Então, eu já escutei, pra você ter noção, que falar assim, ó, ai, nossa, eu não aguento mais terminar um relacionamento, certo? E aí ir pra casa dos pais, às vezes, e tal, e aí sofrer alguma coisa, briguinha e tal, né? Ele fala assim, ai, mas eu acho que eu vou voltar pro meu relacionamento de antes, porque lá eu me sentia protegida. Mas além da proteção, o cara não protegia, porque ela tinha a sensação de proteção. Mas na verdade, ele só tinha, às vezes, dava esse sentimento pra ela, mas no resto acabava com o psicológico dela. Porque aí ela aceitava tudo pra ter a proteção. Mas ela só tinha proteção. Mas vamos colocar aqui, o que que ele oferecia pra ela? Traição. Falava que ela era uma fraca. Falava que ela era isso. Falava que ela não valia nada. Acabava com o psicológico dessa mulher. Mas isso tudo ela aceitava. Ela aceitava. Porque ela estava sobrevivendo. Com migalhas. Mas o que que era importante pra ela? Aquilo que o pai dela não podia dar e ele dava. Que era segurança de estar ali, ó, protegendo. Dela estar aqui no ombro dele. Olha tanto que isso é profundo. Então, muitos relacionamentos hoje não dá, e às vezes as mulheradas estão aí. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com o que eu tô falando. Muitas mesmo. Porque. E não tem força pra sair. Não tem. E muitas chegam assim, Camila, posso tomar um café com você pra contar minha história? Eu sim. Ai, tá passando por isso, porque ou ele me bate. E olha pra você ter noção, ele bate, ela aceita bater, aceita a violência verbal, porque a violência ela não é só física, ela é de outras maneiras também. Então ela aceita a violência verbal, ela aceita a humilhação e tudo. Mas por alguma coisa que ela acha que o pai dela não deu e ela tem uma carência dentro dela e ele supre, ela quer ficar. E isso é inconsciente. Então, assim, uma dependência emocional, totalmente, que não era. E isso ela precisa entender, ela tem que curar isso na criança dela. E muitas mulheres não têm, infelizmente, esse conhecimento. E sofre. Cara, bacana isso. Tipo, trazer esse conhecimento, compartilhar. Sim, Porque o que mais tem, igual você falou, são pessoas que estão escondidas ali. sim. E isso é um conteúdo que ajuda a pessoa, a mulher, aí ter Uhum, uma clareza. com certeza. Camila, a gente tá partindo pro final. Sim, A gente vai terminar aí falando dos seus cursos, dos projetos sim. futuros. Mas eu vou te dar a oportunidade aqui de vender seu produto. A Aham. Trek do Batom, vamos supor que eu quero participar, Sim, onde que eu acho, como que é, aonde é, que eu tá, ok. aproveita e faz seu pitch O de meu, vendas aí. o meu merchan. Bom, então, a Trek no Batom, eu tenho duas empresas. Um projeto que é a Trek do Batom só para mulheres e a Energia Natural, que é o acampamento também, que é todo o público misto. Então, todos os homens, né? Como eu faço rapel, né? Então, inclui todo mundo ali na Energia Natural. Então, sempre eu tô colocando ali no meu Instagram, Camila _ Energia Natural, que tô sempre lançando, e também nos Instagrams ali das empresas, né? Da Trek e da Energia. Sempre eu coloco eventos lá em cachoeiras super altas, aí de 100 metros, 70 metros. São eventos incríveis, que você tem essa conexão também, que é incrível, assim, que você tá se sentindo sozinho, vai. Você faz amizade aí no Brasil inteiro. É muito legal isso. Então entra em contato com você nos Instagram. A gente vai, como você vai estar Sim, falando, vai sim, estar aparecendo. sim. E ali tem as datas, onde que é. Isso. Aí sempre vai ter as datas, o local, qual é a cidade, né? Porque às vezes eu faço Goiás praticamente inteiro, então vai ter ali. E logo agora, assim, a gente vai estar lançando curso também de bushcraft, que é arte mateira, que é de sobrevivencialismo, né? Essas coisas aí meio diferente que eu faço. Aí sim. Né? E também tem o curso agora do workshop, não posso deixar de vender o nosso workshop, eu e a Júlia aí, nosso workshop sobre defesa, que vai unir, Vamos falar um pouquinho vamos dele. falar, é muito legal. Esse último que vocês Sim. fizeram em Rio Verde. Uhum, sim. A gente fez esse, que era da Júlia, de tiros e defesa, e a gente introduziu a Ah, sobrevivência, e também a sobrevivência que a gente fala no curso, no workshop, que a gente vai falar agora, dia 7 de agosto, fala sobre a 7 de sobrevivência, agosto em Rio Verde. 7 em agosto,
aqui em Goiânia. Ah, em Goiânia. Vai ser Aí aqui em sim. Goiânia. Então, o workshop ele vai contar com a sobrevivência, não só ali aprender a fazer do bushcraft ali o fogo primitivo, cordas, orientação por bússola, como você sair de uma sobrevivência ali na mata, se você perdeu numa trilha, mas também eu vou estar usando tudo que eu tô falando aqui pra você sobre a sobrevivência mental, que é a mais importante. Então, antes mesmo de você, igual a Júlia dá, a sobredefesa pessoal, né? A defesa do outro, você precisa se defender de você mesma. É Entendeu? porque eu acho que Então, uma das objeções que a mulher deve ter ouvindo e vendo o marketing de vocês, a propaganda sim, de vocês eu não vou pro mato, eu não vou sobreviver, sim, tipo, eu não quero, eu sou da cidade. Então, o workshop também é pra pessoa, sim. É a pra parte mulher que... mental também. Porque, por exemplo, você vai se defender. E lá vai ter para você aprender a atirar e se defender. Mas se você não tiver uma parte mental muito forte, você às vezes não vai conseguir nem apertar o gatilho. E às vezes Peraí, no você vai workshop você ficar. vai aprender, a mulher vai Vamos aprender aprender a atirar a e tirar vamos aprender a fazer a na defesa. real mesmo. Na real mesmo. E também a gente vai ter mecânica feminina, que é diferente, mecânica para mulher. Porque às vezes, por exemplo, ela tá ali na rodovia, o carro deu algum pane e ela tá sozinha. Então, tipo, tem tudo a ver, sabe? É uma A questão. Júlia me mata. Eu não tava sabendo do workshop que são você, porque, tipo, né? Cadê a Júlia Sim, aqui, né? cadê? Pra ajudar a vender o negócio. Mas vai ser incrível. Então, vai unir aí a defesa pessoal, a mecânica básica para mulheres e a sobrevivência, tanto mental, para você agir ali. Porque, igual eu disse, a sobrevivência é no momento que você tá num momento difícil ali e você quer sair. Se você não tiver uma parte mental bem forte, você às vezes vai falar, pode me levar. Ó, sucesso pra você Muito nesse obrigada. workshop. É um, então, dos projetos futuros, né? Com certeza, um deles. Camila, só uma curiosidade minha mesmo, assim. Você tem Sim, todo um estilo diferente, tem sim. uns riscos aí Tem um cabelo meio todo um style diferente. aí. Quem que é? Quer marcar O o... Jackson aqui de Goiânia é o que tem feito Aí aí sim, essas. hein? Ganhou 4 cortes. Eu, assim, tenho esse estilo. Hoje eu não vim com as minhas tranças. O último podcast eu É tava com verdade, eu vi que tinha trança. alguma coisa diferente. Falta Isso. as tranças. Eu sempre faço uma trança viking, porque como eu sou uma mulher mais diferente, mateira, essa coisa mais de mato e tal, uma mulher mais, né, aquela coisa mais guerreira, mais viking mesmo. Como que chama aquela? Você assistiu a série? Lar, 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 Lagertha. uma coisa assim, larguedo, E, largado, não sei o que. e assim, você sofre ou sofreu preconceito, porque assim, a galera julga bastante, né? Tipo, mulher que Sim, vai pro mato, mulher que tem um estilo diferente. Você sim. chegou a sofrer tipo, preconceito? Sim, na verdade, acham que a mulher ela não tem a mesma força que o homem em relação assim que não, o homem vai ser muito melhor naquilo do que a mulher, em coisas tipo na parte masculina. Pra você ter noção, hoje aqui em Goiás, eu sou a única que tem empresa de rapel, que sou mulher e que lidero homens. Então, pra você ter noção, nos grupos aí de WhatsApp, eu sou a única mulher que tô. Então, no começo, assim, hoje não, graças a Deus, hoje isso tá mudando muito, assim, depois que eles me conheceram meu trabalho, sabe que eu sou muito, né, chata com isso em relação à segurança, prezo demais, 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 levo muito a sério a segurança, eh, mas no começo eu tinha também, em relação, por exemplo, eu ia fazer uma, um evento em uma cachoeira, eu ligava pra agendar, falava assim, quem é o homem da operação? Ah, já mandava essa direto. Quem era o homem da operação? Não, prazer, sou o homem da operação. Ah, mas não. Não, peraí, eu tenho, né? Eu tenho aqui meu RTO, eu tô aqui, eu sou bombeira, eu tenho os mesmos cursos. E às vezes eu tinha mais curso que aqueles que falavam que operavam, entendeu? Era E mais eu tô aqui. preparada do E eu tava que. super preparada. Eu falo, gente, sabe? E porque não tinha, assim, né? Então, vinha às vezes o preconceito da outra mulher, que isso é ruim, que às vezes, né, outra mulher tem preconceito com a outra mulher. E eu recebi muito isso, assim, no início. E por ser mulher, hoje eu, graças a Deus, hoje no meu Instagram eu tenho ouvido muito assim, hoje você tem sido referência. E é muito bom, porque como se diz, é uma responsabilidade, né? É ser uma mulher que tem se tornado uma referência nesse mundo aí de sobrevivencialismo, do bushcraft, é muito, E eu vejo que, tipo, você leva isso muito a sério, né? com Então, assim, certeza.
essa parte que você influencia, às vezes, sem querer, só com o que você faz no dia a dia. Sim, que é natural, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre, para finalizar, sobre os projetos futuros. Além do Sim. workshop, Uhum. que, que- eu sei que tem coisas aí que vai acontecer, mas não sei se pode Sim, ainda não falar. pode. Ainda não pode. Mas assim, O que você pode falar aqui? O que pode esperar aí da Camila nesse ano, para ano que vem? um boom. É, Tipo, um foguete é, amarrado é, nas costas. quando você gosta de algo e você dá certo naquilo, eu acho que tudo tem pra crescer, né? Porque aí você vem com força total. E esse ano aí promete, no meu trabalho, assim, a fundo, né? Na parte aí de sobrevivência, sobre bushcraft, sobre essa arte mateira aí, os cursos e o YouTube também, né? Porque eu quero muito trazer as Diretor, você coisas. acha que ela tem que ter um podcast também, diretor? Eu acho que sim. Será? O canal no YouTube nós vamos fazer. Aí sim. Ah, Tá faltando, patrocinado pela X-Lab, gente. tá, Olha que tá incrível. faltando um podcast, É hein? isso. Tá no meio desses projetos aí? Sim, já tá na ideia, né, de agora lançar o YouTube, o canal no YouTube, pra trazer as pessoas, porque como eu sou do mundo outdoor, né, do mundo aí de aventura, e trazer as pessoas que da sobrevivência, por exemplo, tem muitas pessoas aí do Largados e Pelados, trazer essas pessoas para conversar com a gente, falar as experiências, as pessoas ali do mundo outdoor, dos montanhistas, os grandes montanhistas aí, trazer essa experiência, como é para eles, né, a preparação e tal, e poder ajudar. Né? O YouTube aí vai vir realmente para tirar dúvidas. Muitas pessoas agora na pandemia, elas escolheram pra você ter noção, cresceu 103% trilheiros hoje, depois da pandemia. Aumentou 103%, então deu um boom aí. E muitas pessoas estão já trilhando, mas não tem o preparo, né? Então a gente trazer essa consciência aí nos podcasts, trazendo as pessoas experientes mesmo para Goiás, aí do Brasil para Goiás, para trazer essa Você vai experiência. trazer a conscientização A aí conscientização. do que. Porque às vezes muitas pessoas, eu acredito, né, que muitas Sim, pessoas estão que, tipo, não sou preparada para isso, eu não entendo nada disso. E essa sim, pessoa, ela pode andar no movimento de vocês, ela pode estar sim. ali, não é só para quem já. Não. Na verdade, o intuito, para quem já faz muito, claro que a gente é eternos aprendiz, né? Tipo, a gente nunca vai saber, e é só experiência, experiência que vai trazer realmente. Só que a gente já vai trazer essa preparação, por exemplo, o que que eu levo numa mochila? Às vezes tem pessoas, vão fazer uma trilha e aí junta as trilhas com a sobrevivência, porque se você se perder, você já entra numa sobrevivência. O que que você vai fazer? Sabe? O que que você tem ali para sobreviver pelo menos 3 dias, que é a regra dos 3 da sobrevivência, né? Na Califórnia, esses dias atrás, uma mulher se perdeu numa trilha, ficou 3 dias perdida. Ela não tinha nada ali, ela não sabia nada de sobrevivência, não tinha um isqueiro. E aí ela foi resgatada depois do terceiro dia e morreu. Então, assim, hoje é muito grave isso. Então, fazer essa orientação mesmo, como você se preparar para as trilhas, né? O que você pode, o que você não pode. Tem muita coisa, assim, que hoje é mito e às vezes, sabe, que as pessoas acham que não é verdade ou é verdade. Então, a gente vai esclarecer isso daí e vai ser muito legal. E é só o começo, né, É só o Camila? começo, Assim, se Deus quiser. eu quero te parabenizar. Muito obrigada. Você tá numa crescente e tudo que a gente tá assim, que eu tô fazendo parte um pouquinho só, né, Tá da fazendo sua parte do meu projeto. equipe, Aham. dos Sim, bastidores sim. e contar sempre com a gente aqui, Muito comigo, com o obrigada. Eric, com a XLab, todos os estúdios aí disponíveis pro Sim, seu projeto. E, e eu tenho certeza que essa garra que você tem, né, no dia a dia, que vê ali você sim. fazendo acontecer. E o mais bacana é que esses depoimentos que você vai recebendo é tipo a gasolina, né? Nossa, total. É muito forte isso. Nossa, total, total. E às vezes, assim, tem vezes que eu falo, eu não vou nem estudar sobre isso, porque eu quero trazer aquilo que eu vivi. E essa coisa de você trazer realmente o que você viveu, ela te dá parece que a pessoa se conecta muito com você. Ah, com É certeza. a conexão, né? Então, às vezes eu tô falando ali, mas eu tô falando uma coisa que é repetitiva pra mim, sabe? E aí chegar assim, às vezes num momento do intervalo e outra pessoa falar assim: "Olha, você mudou a minha vida". E você entender dessa coisa assim, mudou a minha vida, é algo muito forte. E traz uma responsabilidade atrás disso,
sabe? Então, muitas mulheres hoje eu acompanho, sabe, o crescimento e tal, e muitas mulheres falam, olha, muito obrigada. E eu sempre posto os feedbacks aí das mulheres falando, e até numa ação, por exemplo, esses dias eu recebi numa ação, eu ancorando, fazendo ancoragem ali do rapel sozinha e tal, né, e tal, lançando corda sozinha, e a mulher ficou me olhando. E depois ela falou assim, Camila, eu quero ser uma mulher foda igual você. Você é inspiração de mulher, tipo, e eu sou baixinha, gente, eu tenho 1,56. A pessoa me olha e fala, mas quando vê eu ali na prática, fazendo tudo acontecer, liderando, tendo um posicionamento, a pessoa cria aquela, fala, nossa, eu quero ser assim, por quê? Porque é uma força, sabe, que tem dentro de você que às vezes você nem sabe que tem. Ó, o bacana, assim, que a gente fala que isso é o storytelling, né? Você, Sim. a sua jornada, a sua história. Uhum. E isso, quando você traz, hoje a gente usa isso muito em estratégias digitais. Porque, por exemplo, eu gosto de ler bastante. Sim. Mas se eu trazer só técnicas de leitura, não vai não vender tão bem, nem dar É. tão Não resultado conecta, né? se quando a história é real. Então, tipo assim, cara, Sim. eu passei por essas dificuldades, eu errei nisso, naquilo. Isso conecta mais com a audiência, porque é real, né? Você não tá É. trazendo estudos de livro, não que não tenha que ler, mas o Sim. storytelling hoje, quem não conhece de storytelling, estude storytelling para empresa, Sim. para tudo que você for trazer de conteúdo para internet, já vendendo aqui O peixe. alguma coisa. Camila, muito obrigado. Eu que Eu agradeço. queria que você deixasse um recado final para sua câmera. Seguinte, a mulherada que tá em inércia, tá em zona de Sim. conforto, não sabe que tá na zona de conforto, não sabe ali que, que tá, tipo, sobrevivendo de uma Sim. forma ruim, né? O que que você fala para essa mulher, assim, uma dica que você pode ajudar ela, que ela vai te assistir agora? É o primeiro passo, né? Que elas falam, por onde eu começo? Sempre tem, fala assim, eu sei disso. E o problema é que sabe, né? Eu sei de tudo, mas por onde eu começo? É sempre olhando pra você. Para, silencia. Porque às vezes ela tá com tanta informação e errada, que aqui tem muita coisa acontecendo, que às vezes ela não sabe nem por onde começar, porque é tanta coisa. Aí eu falo, não, pera, silencia. E aí vamos anotar, tipo, por onde eu começo? Aonde tá as coisas? E se esvaziar. E aí, quando você tem uma clareza do que tá acontecendo com você, você começa a tirar coisas que você precisa. Mas eu falo uma coisa muito que acontece, e sobre desistência. Muitas mulheres estão desistindo das suas próprias vidas, dos seus próprios sonhos por conta de relacionamentos ou de pessoas como eu. Falava, tipo assim, por exemplo, a gente conversando aqui agora, você não vai dar em nada, você não faz isso, você é inconstante e tal. E eu sempre falo que a desistência, ela é implantada em nós, sabe? E quando você tem isso convicto dentro de você, isso torna um pouco mais fácil. Então, a desistência, ela é como se fosse uma criança andando. Quando ela começa a andar, ela sempre vai ter os riscos. Por exemplo, ela vai cair, às vezes ela vai machucar, né? Ela vai chorar. E andar, ele traz medos, traz insegurança, né? Porque você não sabe se você vai chegar ao seu objetivo. Porque a criança tá ali, ela não sabe se ela vai chegar lá ou se ela vai cair antes. E isso traz medo, traz insegurança, o desequilíbrio da vida dela ali naquele momento traz tudo isso. Só que o que acontece? Por que que ela não desiste? Porque ela não tem isso implantado, ela não conhece a desistência, né? Se ela conhecesse, muitos adultos não andariam. Entende? Então, quando você tira a parte não consigo, não desisto, eu preciso arrumar a solução daquele problema ou ir em diante, mesmo com os riscos, mesmo com as inconstâncias, mesmo que você vai cair e levantar como uma criança, isso torna mais fácil e mais claro. Sabe? Então, essa coisa da desistência, eu sempre trago essa coisa para criança. Até para os meus filhos mesmo eu trago isso, sabe? Então, lembra, quando você ter medo de realizar um sonho, né? Você sabe que você vai cair, você vai machucar, você vai, sabe, passar por altos e baixos, vai ter inseguranças ali, mas que você vai, pelo menos se você foi, não deu certo, pelo menos você tentou e você tem essa convicção. Isso vai te dar mais força para você continuar. Isso é na vida, né? Aí sim. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço A pela gente vai finalizar participação. aqui. Agradecer meu diretor, Eric Braz. Ericão. Aí sim. Galera,
Eu vou deixar aqui agora o arroba da Camila, que vai estar passando agora na tela. É, eu quero pedir para vocês que a gente usa aqui no Café ou Cerveja estratégia orgânica mesmo, de pedir para curtir, para compartilhar. Quem se identificou com a história aí, seguir a gente nesses Instagram que vai estar aparecendo, no tanto no meu quanto nos nossos estúdios aqui. Eu sempre falo assim, é engraçado porque a gente produziu sei lá quantos podcasts e, nossa, às vezes não dá tempo de fazer. E a gente precisa da ajuda de vocês para seguir, para curtir. Vai tá aparecendo tudo agora. E se o Eric topar comigo, a gente vai fazer um monte de podcast. A gente vai trazer aí essas histórias reais de pessoas aqui. Bora! Essas pessoas que estão fazendo a diferença aí, transbordando na vida de outras. Enfim, muito obrigado aí pela audiência. A gente vai tentar fazer o máximo de cortes aí para Camila explodir nesse mundo digital. É isso. E aquele abraço. Valeu!